Autoridades do ZEUA aguardam hoje o corpo da nadadora Fran Crippen, que morreu em competição nos Emirados Árabes Unidos. Imagine sentir o calor do sol batendo na sua pele enquanto você mergulha em águas cintilantes, seus músculos cortando as ondas com facilidade, deslizando pelo oceano. Você sente a água empurrando contra você, o familiar manto de sal, vento e ondas. Mas então, a cada abraçada, o sol escaldante drena sua energia, enquanto a água morna, como um bungee, não oferece alívio. Seus músculos começam a fraquejar, mas você continua, recusando-se a desistir. A névoa se intensifica, até que você mal consegue ver as boias que guiam seu caminho. Você pede água para saciar sua garganta seca, mas recebe apenas o silêncio em resposta. Esta é a verdadeira história do nadador profissional Fran Crippen. O sol brilhava alto no céu sobre as águas azul reluzentes de Fujairah, um emirado oriental dos Emirados Árabes Unidos. Era 23 de outubro de 2010 e um grupo de elite de nadadores de águas abertas de todo o mundo havia se reunido para competir na última prova da série da Copa do Mundo de maratona aquática de 10 quilômetros da FINA. Entre eles estava o americano Fran Crippen, de 26 anos, uma estrela em ascensão que havia vencido a etapa anterior do circuito, apenas uma semana antes. Quando Fran mergulhou no mar de 30 graus Celsius naquela manhã, ele não sabia que seriam seus últimos movimentos. Desde que entrou na água, algo parecia errado. O calor sufocante do ar e a água quente como banho criaram condições opressivas para a natação. Mas Fran era conhecido por sua força mental e continuou em frente. Ele não iria deixar o calor atrapalhar seu sonho de conquistar a glória olímpica. Tenho uma grande oportunidade e estou pronto para aproveitá-la. Cerca de 2 horas após o início da prova, o corpo de Fran começou a fraquejar. Ele disse ao treinador que estava com sede e tendo dificuldade para enxergar as boias por causa dos óculos embaçados. Seu treinador o incentivou a parar se fosse necessário. Fran não era de desistir. Ele continuou em frente, mesmo quando suas braçadas pesavam mais. O nadador americano Alex Meyer notou que Fran não estava à frente como esperado. Ele procurou pelo percurso, mas não viu o amigo. Uma sensação de inquietação tomou conta de Alex, enquanto os nadadores restantes cruzavam a linha de chegada um a um, mas Fran ainda não aparecia. Alarmado, Alex voltou para a água para procurar seu companheiro desaparecido. Outros nadadores logo se juntaram à busca, vasculhando o mar vazio. Após 30 minutos agonizantes, um mergulhador de segurança encontrou o corpo de Fran a 100 metros da costa, à deriva, sob a última boia de retorno. O resgate foi rápido e Fran levado para um hospital próximo, mas já era tarde. O impensável aconteceu. Um atleta de elite, em ótima forma, morreu durante uma competição de natação. Sua vida vibrante foi interrompida aos 26 anos. A pergunta que estava na mente de todos era: o que aconteceu com Fran Crippen? Como um atleta de elite, no auge de sua carreira na natação, poderia morrer na água? Vamos investigar todas as possibilidades para entender como isso aconteceu, disse Maddie, irmã dele, em entrevista. Não deveria ocorrer afogamento em evento de natação, acrescentou. Ele estava no auge da carreira. Fran Crippen nasceu para nadar na água que acabaria tirando sua vida. Crescendo nos subúrbios da Filadélfia, Fran sempre foi atraído pela água. Ele começou a nadar competitivamente aos 6 anos de idade, seguindo os passos de suas 3 irmãs mais velhas. Os Crippen eram uma verdadeira família de nadadores, com a irmã mais velha de Fran, Maddie, integrando a equipe olímpica de 2000. Na piscina, Fran se destacou desde cedo. Ele garantiu vaga na equipe principal no primeiro ano na Germantown Academy e ajudou o time a conquistar 4 títulos seguidos da liga. Após se formar em 2002, Fran foi para a Universidade da Virgínia com uma bolsa de natação. Nos 4 anos seguintes, ele dominou completamente na piscina, conquistando 11 honrarias de All-American e sendo eleito 2 vezes o nadador do ano da Atlantic Coast Conference. Após a faculdade, Fran mirou na competição internacional. Ele conquistou medalhas nos Jogos Pan-Americanos, no Campeonato Mundial e no Campeonato Pan-Pacífico, na exaustiva prova de 10 quilômetros em águas abertas. Com seu charme juvenil, sorriso contagiante e competitividade feroz, Fran se tornou um líder na equipe nacional do UIA e uma estrela em ascensão no seu esporte. Fazer parte da equipe olímpica de 2012 era seu maior sonho. Oi, sou Fran Crippen, 6 vezes campeão nacional do ZEUA. Apesar das conquistas impressionantes de Fran na natação, o que mais marcava era sua personalidade calorosa e cativante. Colegas destacavam seu papel de mentor e seu espírito esportivo. Os nadadores mais jovens viam Fran como exemplo por seu carisma e incentivo. Os treinadores admiravam sua paixão diária e busca pela excelência na piscina.
De muitas formas, Fran Crippen simbolizava o melhor dos esportes, valorizando os laços formados pelo treinamento intenso e pela busca de objetivos comuns. Fran só amava mais compartilhar sua paixão com os outros do que estar na água. Após quase entrar para a equipe olímpica de 2008, voltou para casa e passou a treinar o time de sua antiga escola, mesmo enquanto continuava treinando para um retorno. Ajudar a orientar a próxima geração de nadadores lhe trazia grande alegria. No entanto, Fran, após anos competindo em provas exaustivas de águas abertas pelo mundo, reconhecia os perigos do esporte. Em cartas aos organizadores, enfatizava a importância de pessoal de segurança adequado ao longo do percurso. Ele sabia, por experiência, como até nadadores experientes podiam se desorientar ou afundar sem serem notados. Fran se manifestou em nome de todos os atletas que mereciam um ambiente seguro e monitorado ao se esforçarem ao máximo fisicamente. Então, o que aconteceu com Fran Crippen? Ele era jovem, forte, experiente, estava prestes a entrar para a equipe olímpica de natação em águas abertas. A notícia da morte de Fran chocou a comunidade e gerou controvérsias sobre a causa. Uma teoria era que Crippen ingeriu muito líquido, desregulando seu equilíbrio eletrolítico e causando um desequilíbrio fatal de sódio. Mas isso foi contestado por especialistas, já que atletas estão acostumados a ingerir líquidos durante treinos e provas. Alguns acreditam que Crippen não desistiu apesar de passar mal, por medo de prejudicar suas chances olímpicas. Apesar de expor problemas na cultura da natação, isso foi contestado, pois todos relataram que Fran estava forte no início da prova. À medida que mais detalhes surgiam, relatos sobre as condições climáticas indicaram forte responsabilidade da equipe da prova. As condições escaldantes naquele dia, com temperaturas do ar chegando perto de 38 graus Celsius e a água acima de 30 graus Celsius, colocaram uma pressão extrema sobre os atletas. Apesar de contar ao treinador sobre dificuldades para enxergar e sede crescente, Crippen seguiu. Além disso, as temperaturas da água e do ar estavam perigosamente altas. A falta de pessoal no percurso atrasou o reconhecimento do sofrimento de Crippen. Atletas precisavam monitorar a si mesmos e aos outros. Kristen Jennings, nadadora americana, também participou do evento. Também teve complicações e não ficou satisfeita com as condições naquele dia. Jennings vomitou várias vezes na água, ficou tonta e teve que sair do percurso temendo desmaiar. Ela sinalizou por ajuda, mas ninguém do evento veio socorrê-la. Ela teve que lutar para terminar a prova. Foi um desastre, disse Jennings ao The Washington Post. Fiquei boiando de costas por vários minutos pensando, por que ninguém vem ver como estou? Investigações da USC Swimming e da FINA indicaram que a falta de precauções dos organizadores contribuiu para o ocorrido. Fundada em 1908, a Federação Internacional de Natação é responsável por gerenciar eventos de natação. Na época, a FINA não estabelecia limite máximo de temperatura da água em provas de águas abertas. Nem a temperatura do ar, nem índices combinados de temperatura do ar e da água eram consideradas antes do início das provas. A temperatura da água estava quase 6 graus acima do limite recomendado pela FINA, enquanto a temperatura do ar se aproximava dos 100 graus Fahrenheit. Ainda assim, em vez de optar pela cautela, os organizadores iniciaram a prova mesmo assim, sem protocolos de temperatura e sem equipe adequada para monitorar atletas em risco. Na mesma prova que matou Fran Crippen, outros 3 nadadores foram hospitalizados. O presidente da FINA, Dr. Júlio Maglione, disse que foi a primeira morte em qualquer evento da FINA. Relatório da FINA, após a morte de Fran Crippen, solicitou atualização nas normas de segurança da natação em águas abertas. O relatório concluiu que Fran Crippen pode ter morrido por anomalia cardíaca ou asma induzida por exercício em condições ambientais desfavoráveis durante a prova, mas alguns acharam que isso desviava a culpa das condições perigosas e da falta de medidas de segurança naquele dia. Fran teria tido problemas cardíacos ou pulmonares se não estivesse nadando em situação tão ruim. Onde estava a equipe de segurança, que só percebeu o desaparecimento dele 2 horas após a prova, quando seu corpo foi encontrado? Tragicamente, pedidos anteriores de Fran por mais precauções foram ignorados, custando-lhe a vida. Os Crippens perderam seu amado filho e irmão. A luz de Fran se apagou de forma absurda devido à negligência de outros. Em sua profunda tristeza, os Crippens assumiram a missão de evitar que outras famílias enfrentassem a mesma perda evitável. Fundaram a Fundação Fran Crippen Elevation para promover a segurança dos atletas. Concederam bolsas a nadadores que refletiam o espírito de Fran. Apesar do vazio deixado por sua ausência, os Crippens se consolavam ao saber que seu legado seguiria com quem ele inspirou. Na Germantown Academy, a piscina da cidade natal foi renomeada em homenagem a Fran, celebrando sua paixão pelo esporte. Nados em homenagem ocorreram em piscinas e praias ao redor do mundo, reunindo quem amava Fran em seu ambiente. Ainda assim,
quando Mad aceitou a homenagem póstuma de Fran como nadador de águas abertas do ano. Na cerimônia anual do Team USA Awards, meses depois, o sorriso em seu rosto não conseguiu esconder a dor e a raiva persistentes da família pela perda desnecessária do irmão. Ainda havia trabalho a ser feito. Nas décadas que se seguiram à morte de Fran, grandes avanços foram feitos para aumentar a segurança em eventos de natação em águas abertas, tanto de elite quanto amadores. Foram definidos limites obrigatórios de temperatura da água e passou a ser exigida a equipe de segurança no percurso. A coragem de Fran ao denunciar riscos motivou essas reformas. Suas palavras e valores agora protegem melhor os atletas que o seguem. A ausência de Fran ainda é sentida à beira da piscina, pois ele era mais que um nadador talentoso buscando sonhos olímpicos. Era um companheiro altruísta, líder inspirador, treinador dedicado e homem íntegro. 10 anos depois, nadadores seguem deixando flores flutuarem em águas calmas pelo mundo, em homenagem a Fran, todo dia 23 de outubro, data em que o esporte perdeu uma de suas maiores luzes. As flores flutuam pacificamente pela superfície, como um tributo solene, antes de começarem a afundar. Sob as ondas, as pétalas giram cada vez mais para baixo no azul profundo, deixando apenas ondulações acima. E o mundo se pergunta até onde uma alma como a de Fran Crippen poderia ter chegado se tivesse tido oportunidade.